Olá, muito boa noite. Nos encontramos mais uma vez, mais uma terça-feira para o nosso estudo bíblico. Hoje temos um tema muito interessante, um tema muito importante para a nossa igreja luterana. E eu me alegro já de olhar as pessoas que já estão acompanhando aqui ao vivo, já nos comentários aqui do nosso Facebook, a Lia, boa noite, Lia. A Líria também, boa noite. Pastora Sabina nos acompanhando. O Vigand, a Cida Gedert também está nos acompanhando. E todas as pessoas que vão entrando aí, se quiser, deixe o seu boa noite, se identifica de onde você fala, de onde você vem. A Helena sempre nos acompanhando também. É uma grande alegria para nós ter a companhia de vocês para este momento tão especial de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E nesta semana nós queremos estudar um texto. Na verdade, o estudo hoje é mais temático do que direcionado para um texto específico. Nós queremos estudar sobre o sacramento da ceia do Senhor e principalmente a partir de um texto que já aparece ali na tela, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 até 34. E a partir desse texto, dentre outros, nós queremos aprender um pouco mais o que significa a ceia do Senhor. No próximo final de semana, nas nossas duas comunidades, lá no Gaspar Alto, às 18 horas, no sábado, e aqui na comunidade de Gaspar, no Gasparinho, Rua Frei Solano, às 9 da manhã no domingo, teremos culto com Santa Ceia. Será o primeiro culto com Santa Ceia desde março, quando começou essa pandemia. E por causa disso, nós queremos refletir um pouco sobre o que significa a Santa Ceia, e também algumas dúvidas que as pessoas sempre tiveram sobre a Santa Ceia. Quem fez o ensino confirmatório, quem passou pela doutrina, pela confirmação na Igreja Luterana, com certeza aprendeu sobre o sacramento da Ceia do Senhor, o seu significado. Mas com o passar do tempo, muitas coisas a gente acaba esquecendo. Então nós precisamos, de fato, relembrar do significado deste sacramento, como nós nos preparamos para recebê-lo também. E muitas perguntas que as pessoas trazem, quem pode participar, quem não deveria participar e assim por diante. Se você tem dúvidas, perguntas a respeito desse tema, também pode mandar ali no chat, também pode compartilhar esse estudo bíblico nas suas redes sociais, com quem você acredita que se interessaria por esse assunto. Vai compartilhando, vai mandando e assim nós nos preparamos para estudar. Boa noite também para a Ingrid, para a Dona Inês, para a Marcita, lá de Jaraguá do Sul, e também a Noeli. Sejam todas bem-vindas à nossa live, ao nosso encontro de estudo bíblico. Em preparação, então, para o nosso estudo, eu quero deixar um hino que fala sobre esse sacramento, sobre aquilo que Jesus deixou na sua última noite, na sua última ceia com os discípulos. O hino "Este é meu corpo", do grupo Vencedores por Cristo. Enquanto isso, você vai mandando o seu boa noite ali, que a gente vai anotando ali os nomes. Também a Michele Bena está nos acompanhando. Boa noite, Michele. Vamos então ouvir o primeiro hino.
Muito boa noite também a Inilva, ao seu Wilson Israel, Dona Odila, a Dona Ilka de São Bento do Sul também nos acompanhando, e muitas pessoas que às vezes não deixam o nome ali, mas eu sei que estão acompanhando, outros assistem depois também pelo YouTube. Hoje eu conversei com a nossa vizinha aqui da comunidade, a Dona Anne, ela falou que ela está assistindo também os estudos bíblicos, então boa noite também para a Dona Anne, ou nem sempre ela assiste de noite, às vezes quando já está gravado. Pessoal lá do Gaspar Alto também nos acompanha sempre. Maria Inês, boa noite Maria Inês. A Lia gostou da música, agradece pela música ali. A Cleci também, boa noite Cleci. A Clarice, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de estudo bíblico. Para introduzirmos o nosso tema, eu quero fazer uma leitura bíblica que não é ainda do texto que nós vamos estudar hoje, mas se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 6, dos versículos 53 em diante, apenas para introduzir o tema, onde Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus Cristo fala então sobre um comer espiritual, comer da sua carne, comer do seu sangue. E como eu digo, este comer e beber que Jesus Cristo fala é algo difícil de entender. A gente observa que quando Jesus Cristo faz esse discurso, até mesmo alguns dos seus discípulos se afastam dele, porque é um discurso difícil, duro de entender. Mas existem duas formas através das quais nós nos alimentamos do corpo e sangue de Cristo. Uma delas é espiritualmente. Então, nesse momento que a gente vive de pandemia, essa é a principal, se não a única forma pela qual nós nos nutrimos do corpo e sangue de Cristo, espiritualmente, por meio da fé, por meio da palavra de Deus, por meio da leitura bíblica, da oração, da comunhão que nós mantemos espiritualmente. Mas existe também uma outra forma de comunhão que a gente recebe não espiritualmente apenas, mas oralmente, ou seja, pela boca. E esse é o que nós chamamos do sacramento da ceia do Senhor. Então os evangelhos, eles nos narram que Jesus Cristo, na sua última refeição com os discípulos, lá naquela noite em que Judas o traiu, ele instituiu um rito que se perpetuou ao longo de toda a história do cristianismo, da igreja cristã, no contexto de uma refeição judaica, no período da festa dos pães ázimos. Pães ázimos eram pães que não eram fermentados. Então, essa festa se iniciava no dia da Páscoa, mas ela se estendia por 7 dias. Então, foi no contexto dessa festa judaica que Jesus Cristo teve a sua última ceia com os discípulos. Então, o pão, o qual Jesus Cristo compartilhou naquela noite, era muito provavelmente um pão não fermentado, ou seja, o pão ázimo ou pão asmo. E Jesus parte esse pão e entrega aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E então eles têm uma refeição, uma ceia. Ceia nada mais significa do que um jantar, é uma refeição noturna, né? E no final dessa refeição, então, como era de costume, o anfitrião, ele compartilhava de um cálice. Mas Jesus Cristo, ele toma esse cálice, dá graças e ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança para a remissão, ou seja, para o perdão dos pecados. E feito então toda esta ceia, esse momento que ele teve com seus discípulos, Jesus Cristo também ordenou que isso fosse repetido, que não acontecesse apenas naquela vez,
mas que os discípulos, a partir dali, repetissem isso, dizendo, ele diz, façam isso em memória de mim. Lá nos primórdios da igreja cristã, a igreja primitiva, então o que acontecia é que a Santa Ceia, ela era celebrada no contexto de uma refeição mesmo. Então iniciava-se essa refeição partindo o pão, onde se dizia, este é o corpo de Cristo, era entregue e distribuído às pessoas que ali participavam. Eles tomavam então uma refeição normalmente, um jantar, e ao final dessa refeição, então, eles partilhavam também no cálice, onde se dizia, este é o sangue de Cristo, o cálice da nova e da eterna aliança. Com o passar do tempo, essa refeição toda, ela foi caindo em desuso. E o que se guardou na igreja ficou mais a parte do pão e a parte do cálice, que foram as duas partes onde Jesus Cristo instituiu, dizendo que este era seu corpo e este era o seu sangue. Então, se torna a celebração ou o sacramento da ceia do Senhor, como nós conhecemos até os dias atuais. Feita, então, esta pequena introdução para a gente entender como que surge este momento de celebração da ceia, nós queremos dar uma olhada, antes de entrarmos no texto bíblico, queremos dar uma olhada em alguns aspectos. Mas antes eu vou mandar boa noite para quem foi entrando aqui. Também a Gisela, sempre nos acompanhando, né? Gisela, boa noite. A Líria, que eu já havia mandado boa noite, ela falou aqui, Marechal Floriano, Espírito Santo. Um abraço, Líria. Um abraço a vocês, capixabas. A Ruth dos Santos também nos acompanhando. A Karen nos acompanhando. Dona Nelly, o Leonir e a Marli Hefferman também estão todos aqui. Um abraço, uma boa noite a todos. E nós queremos aprender mais, então, um pouco sobre esse sacramento que tem vários nomes diferentes, né? Aqui na nossa igreja nós costumamos chamar ele principalmente de Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, mas outros nomes que também são usados às vezes em outros contextos, fala-se Eucaristia, Missa. A palavra missa está mais ligada ao catolicismo, mas também não estaria errado se referir a este sacramento da Ceia do Senhor como missa, embora a compreensão do que para nós seria a missa não é exatamente a mesma da Igreja Católica. Tem grandes diferenças, na verdade, né? Ou também é chamado de sacramento do altar, de comunhão ou mesa do Senhor. Então são esses vários nomes através do qual este sacramento ele é conhecido. E por que esse sacramento é tão importante? Porque ele foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. Muitos rituais, muitas celebrações que a gente tem na igreja, eles foram instituídos pela própria igreja ou pela tradição, algumas coisas que nós inventamos de celebrar, mas a ceia do Senhor, ela não foi instituída por nenhuma igreja, por nenhuma denominação, ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo, na sua última ceia com seus discípulos. E lá, então, nos evangelhos, em 3 dos 4 evangelhos, estas palavras que Jesus Cristo disse na última ceia são relatadas. Então, ela aparece nos 3 evangelhos, nos 3 primeiros evangelhos. Em Mateus, ali está a referência, onde aparece no evangelho de Mateus, também no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Tem pequenas diferenças na formulação das frases, mas o conteúdo ele é muito parecido. E também o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele também vai falar dessas palavras que Jesus Cristo disse na sua última ceia, né? Então, lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreve à comunidade dos Coríntios para advertir contra diversos pecados, diversas coisas erradas que estavam acontecendo lá naquela época, nesta igreja, nesta comunidade em Corinto. E no contexto, então, estes pecados, estas coisas erradas que estavam acontecendo nesta comunidade, elas se refletiam também numa prática errada da Santa Ceia, de como eles celebravam esta prática da Santa Ceia. Por isso nós queremos ler, então, este texto do apóstolo Paulo. Eu convido você que gosta de acompanhar na sua própria Bíblia, a pegar aí a sua Bíblia e abrir na primeira carta aos Coríntios, e nós faremos a leitura do capítulo 11, os versículos 17 até o 34. Eu farei a leitura aqui na versão Almeida Revista e Atualizada.
Ainda antes da nossa leitura, quero mandar boa noite também para a Ivone e também para a Mali, que estão nos acompanhando. Boa noite para vocês. Então, nós entramos no nosso texto bíblico. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem ao longo do estudo, vão mandando ali nos nossos comentários do Facebook. Então, o apóstolo Paulo escreve nesta carta aos Coríntios: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, um parênteses aqui na nossa leitura, como eu já disse, a Santa Ceia nos primórdios do cristianismo, ela era celebrada num contexto de uma refeição mesmo, era um jantar mesmo. E o apóstolo Paulo aqui ele está alertando diversos erros, diversos pecados que aconteciam nessa comunidade. E um desses pecados é que havia muitas divisões. Até hoje, em muitas igrejas, em muitas comunidades, existe esse pecado, que as pessoas se dividem em grupos, em panelinhas, e não se conversam mais entre si, e por vezes até um grupo se torna rival ou inimigo do outro, né? Então isso entristecia o apóstolo Paulo, porque ele ouviu que isso estava acontecendo na igreja em Corinto. E ele diz então que quando eles se reuniam lá, cada um tomava a sua própria ceia. Provavelmente nessa refeição, cada um levava de casa uma parte dos alimentos, e o que acontecia é que aqueles que eram mais ricos, mais abastados, levavam lá a sua comida, eles comiam. Provavelmente aqueles que tinham menos posses, os mais pobres, eram os que chegavam mais tarde, porque eles estavam provavelmente trabalhando. Então eles chegavam mais tarde nessa reunião e quando eles chegavam, a comida já tinha acabado, né? Então o que acontece? Que eles chegam para partilhar desta ceia, desta refeição, e eles comiam antes de esperar que todos chegassem lá, né? E então o apóstolo chega a dizer que há quem tenha fome, pessoas que chegam lá com fome, cansadas depois do trabalho e não tem nada para comer. E por outro lado, tem pessoas que chegam e se embriagam com o vinho que era servido ali. Então as pessoas exageram, elas não tinham reverência, elas não tinham respeito por este sacramento lá nessa igreja em Corinto. E o apóstolo Paulo ele vai alertar então contra isso. E elas também não tinham consideração pelos demais irmãos. Era uma igreja que já não se via mais como um corpo unificado, como um corpo de Cristo, mas eles se viam como vários grupinhos rivais entre si. Então o apóstolo Paulo continua: Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então, o apóstolo Paulo aqui dá a sua bronca, né? Que essas pessoas elas não esperavam os mais pobres chegarem na reunião, os ricos levavam a sua comida e comiam tudo lá, se embriagavam, e os pobres, que talvez não tinham nada para levar, eles passavam fome, passavam necessidade nessa ceia. Então o apóstolo Paulo diz, olha, se tu tá com muita fome e não aguenta esperar os outros chegar, coma em casa, né? Porque o objetivo dessa refeição na igreja não era simplesmente matar a fome, encher a pança, mas ele tinha um objetivo maior, que era a comunhão, né? Mas continua no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Então o apóstolo Paulo ele repete as palavras que já apareciam lá nos evangelhos, as palavras que o próprio Jesus Cristo disse naquela noite. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova, o cálice que é o sangue da nova aliança no meu sangue. Palavras do próprio Jesus Cristo que também estão registradas em Mateus, Marcos e Lucas, embora com pequenas diferencinhas, pequenas variações, mas são palavras muito importantes que nós sempre repetimos todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. É muito importante repetir toda esta narrativa, tudo aquilo que aconteceu nesta última ceia. E ali a gente vê que Jesus ele tomou o pão, deu graças, então ele agradeceu, como era o costume nas refeições judaicas, ele partiu e disse: "Este é o meu corpo". E feito isso, então, eles cearam, tiveram um jantar, e no final dessa ceia, Jesus também tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim". Então, quando nós fazemos este rito, quando nós repetimos a ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós anunciamos que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Nós confessamos que nós cremos nisso, até que ele venha, até que ele retorne. Então, nós antecipamos também o banquete final que virá no reino de Deus quando Jesus Cristo retornar. E continua a leitura, então, no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Eu as ordenarei quando for ter convosco. Então essas são as instruções que o apóstolo Paulo passa a essa comunidade dos coríntios com relação à ceia do Senhor. Olha, vocês que chegam primeiro, tem uma mosca aqui na nossa sala pastoral, vocês que chegam por primeiro, aguardem até que os outros irmãos cheguem para a gente celebrar junto. Nada disso daqueles que chegam primeiro já vão comendo, já vão se embriagando ali, e quando chegam os mais pobres no final não tem nada para eles, né? Então eles passam fome, passam necessidade. Tenham consideração pelo corpo de Cristo, que é a igreja, e pelo corpo e sangue de Cristo que está presente neste sacramento. Não é uma comida, não é uma bebida comum, mas é uma comida e uma bebida através do qual nós temos a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo então os alerta que aqueles que fazem isso de maneira indigna, ou seja, sem respeito pelos demais irmãos, sem consideração ou sem consideração pelo corpo e o sangue de Cristo que está ali presente, estas pessoas, elas comem e bebem para si juízo. Então elas são julgadas por aquilo que elas fizeram. E o apóstolo Paulo chega a dizer então que muitos nessa comunidade estavam doentes, até mesmo fisicamente, por causa do mau uso que eles faziam desse sacramento. Porque eles comiam e bebiam aquilo como se fosse uma comida qualquer, sem levar em consideração, sem discernir o corpo de Cristo que estava ali presente. Então este é um dos principais textos bíblicos que nos fala sobre a ceia do Senhor. Boa noite também para a dona Ilka, daqui de Gaspar, que está nos acompanhando. Boa noite, dona Ilka. E nós queremos conversar então um pouco mais sobre o que é este sacramento da ceia do Senhor. Quando nós falamos a palavrinha sacramento, a palavra sacramento em si ela não aparece na Bíblia, mas ela tem um significado que é a palavra de Deus unida a um elemento visível e sob uma ordem do próprio Jesus Cristo. Então, na nossa igreja, na igreja luterana, nós entendemos que só há 2 sacramentos. Por quê? Existem, é claro, outros ritos, né? Casamento, confirmação, bênçãos, assim por diante.
Mas, de todos os ritos que nós temos na igreja, apenas o batismo e a Santa Ceia, que foram ordenados explicitamente por Jesus Cristo, e também eles se ligam a um elemento físico, um elemento visível. No caso do batismo, até vocês podem ver no quadro que eu tenho aqui, né, do tema do ano da nossa igreja, o elemento visível é a água. Não há como fazer um batismo sem água. Então, o batismo é a água unida à palavra de Deus. E na Santa Ceia, o elemento visível é o pão e o vinho, ou o fruto da videira. Por que a gente fala o fruto da videira? Em todos os textos bíblicos que fala da Santa Ceia, ele fala, na verdade, o fruto da videira. Nós sabemos que Jesus, na última noite, ele tomou o vinho, porque esse era o costume, essa era a tradição naquela festa dos pães ázimos ao qual eles estavam comemorando, né? Mas ele faz alusão ao fruto da videira, ou seja, o vinho, que nada mais é do que o suco de uva depois que ele é fermentado. Em nossas celebrações, muitas vezes as comunidades optam pelo suco de uva não alcoólico, porque pela consideração também com os mais fracos, as pessoas que têm problema com alcoolismo, também pelas crianças, né? Então, mas isso não tem problema, porque também é o fruto da videira. A única diferença é que ele ainda não passou pelo processo de fermentação. E o pão que Jesus compartilhou na última noite, ele não era fermentado, era um pão ázimo. E por isso que nós temos o costume também, na nossa comunidade pelo menos, nós tomamos a hóstia. A hóstia, na verdade, nada mais é do que uma partícula de pão ou de trigo não fermentado. Ela é feita simplesmente de trigo, né? Mas se nós usássemos um pão comum, um pão fermentado, também não teria problema. O que importa é que seja o pão e o fruto da videira. Então, neste sacramento está presente o elemento natural, o elemento visível, que é o pão e o fruto da videira, e elemento celeste, aquele que nós não vemos, mas que está verdadeiramente presente, ou seja, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E através destes elementos, Jesus Cristo também deu uma promessa e uma ordem. Ele deu a ordem que isso fosse repetido, quando ele disse: façam isso em memória de mim. E uma promessa também. Ele diz: isto é o meu corpo dado por vocês. Ele também diz sobre o fruto da videira, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então a Santa Ceia, ela está intimamente ligada com a promessa de perdão de pecados. Se eu recebo a Santa Ceia com fé, eu como e bebo do corpo e sangue de Cristo através do pão, do vinho, ou através da hóstia, do suco de uva, ali nós podemos ter a certeza de que nós temos o perdão dos pecados. E em consequência dos perdões dos pecados, nós temos também a salvação, porque sem perdão de pecados não existe salvação. Então, existem muitas maneiras através das quais nós podemos entender a ceia do Senhor. A ceia do Senhor também é uma ação de graças. Por isso, alguns usam a palavra Eucaristia, que nada mais é do que isso. Dar graças, é uma ação de graças. Por isso, a gente normalmente começa a celebração do sacramento da ceia dando graças através de uma oração eucarística, seria o nome correto desta oração. Ela também é memória daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós lembramos daquilo que Jesus Cristo fez por nós, que ele deu a sua vida por cada um de nós. Por isso Jesus Cristo diz: façam isso em memória de mim. Mas além de memória, ela é também uma presença real. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala assim em memória, pode dar aquela conotação de que nós estamos lembrando de alguém que está ausente. Não é assim quando nós fazemos, por exemplo, uma oração em memória por uma pessoa falecida? Nós lembramos dela, ela está nos nossos pensamentos, mas ela mesma não está ali presente, ela não ouve, ela não participa daquele momento. Na Santa Ceia é diferente, porque nós fazemos isso em memória, mas o Cristo está verdadeiramente ali presente com o seu corpo e com o seu sangue. E quando nós participamos deste sacramento, nós também renovamos a nossa aliança com Deus, pois Jesus Cristo diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Deus fez uma aliança primeira, lá no Antigo Testamento, com o povo de Israel,
através da lei que foi dada por meio de Moisés, mas com Jesus Cristo ele fez uma nova aliança, e essa aliança sim, ela é eterna, ela não terá fim, pois ela é baseada naquilo que Cristo fez por nós e não naquilo que nós fazemos para Jesus Cristo. Então, quando nós queremos renovar a nossa fé, renovar o nosso compromisso com Cristo, a coisa certa a se fazer é participar do sacramento da ceia. Tem muitas religiões, muitas igrejas que têm o costume assim, quando uma pessoa se afastou dos caminhos de Deus e ela quer retornar, alguns chegam até a batizar novamente essa pessoa, ou então chamam ela para frente ali no altar e fazem uma oração, mas não é isso o que a Bíblia ensina. A maneira correta de se reafirmar o compromisso com Deus, com Jesus Cristo, depois que nós nos afastamos, é participando da ceia do Senhor. É claro, se preparando, como nós veremos adiante, as maneiras de se preparar para receber este sacramento. Mas na Santa Ceia nós renovamos o nosso compromisso. É diferente do batismo porque o batismo nós recebemos uma única vez na vida. Não foi ordenado sobre o batismo, façam isso todas as vezes, mas uma única vez nós recebemos o batismo na vida. Já a Santa Ceia foi ordenado que nós participássemos dela tantas vezes quanto possível. Então nós fazemos isso com frequência. Na nossa comunidade, a maioria das comunidades luteranas fazem isso uma vez por mês. Aqui na nossa comunidade no Gasparinho, a partir desse ano, havia sido instituído que seria quinzenalmente, um domingo sim, um domingo não. Por conta da pandemia não aconteceu mais, né? Mas outro aspecto também da ceia do Senhor é que nela nós antecipamos o banquete do reino de Deus. Ou seja, como o próprio apóstolo diz ali, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, comendo e bebendo do corpo e sangue de Cristo, nós anunciamos que Jesus Cristo morreu por nós, que nós cremos nisso até que ele retorne. E nós já antecipamos essa presença dele, pois Jesus Cristo está ali verdadeiramente presente. Opa, eu mexi aqui errado. Mas, então eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão que é, sim, um pouco polêmica. É difícil de entender, eu não vou dizer que isso é simples, embora as palavras que o próprio Jesus Cristo tenha dito na última noite foram sim bem simples. Ele não dá maiores explicações sobre isso, mas a nossa razão muitas vezes não consegue compreender. Justamente por ser tão simples, a gente acaba tentando complicar as coisas, né? Então, Jesus Cristo disse sobre o pão e sobre o vinho: este é meu corpo e este é meu sangue. Algumas pessoas podem dizer assim: mas era uma metáfora que Jesus estava dizendo. Mas, na verdade, o estilo da linguagem aqui não é metafórico. Jesus falou por muitas metáforas, por exemplo, quando ele disse: eu sou o bom pastor, ou eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. Mas todas as vezes que Jesus Cristo falava uma metáfora, ele comparava a si mesmo com alguma coisa imaginária. O bom pastor, a porta das ovelhas, a videira verdadeira. Mas aqui, no sacramento da ceia, ele está se referindo a elementos concretos que eles tinham ali na sua frente, o pão e o vinho. E ele diz: este é meu corpo, este é meu sangue, e não coloca mais nenhuma explicação adicional. Então não se trata de uma metáfora, se trata de uma afirmação que Jesus Cristo faz. E durante toda a história da Igreja Cristã, ao longo de 16 séculos, até o século XVI, sempre foi compreendido unanimemente em todas as tradições, em todas as vertentes do cristianismo, que no sacramento da ceia do Senhor se trata verdadeiramente do corpo e do sangue de Cristo presentes ali. Somente a partir do século XVI, então, depois de Martim Lutero, depois da Reforma, surgiram outras vertentes do cristianismo que deram origem, muitas, às igrejas evangélicas dos dias de hoje, que negaram isso. Que negaram, mas não por causa da palavra de Deus, não por causa da compreensão da palavra de Deus, mas sim por causa da razão. Então, o pensamento destas vertentes religiosas é o seguinte: isso é difícil demais de acreditar, isso é impossível, isso não é racional.
Então elas preferem ficar com a sua razão do que com as palavras claras que o próprio Jesus Cristo disse. Então, hoje em dia existem muitas igrejas que pregam o seguinte: não, na Santa Ceia você apenas toma um pão e um suco de uva, e isso é simbólico. É uma coisa só para relembrar da memória de Jesus Cristo, mais ou menos como no Natal, nós não fazemos um alto de Natal, uma encenação ali para lembrar do nascimento de Cristo? Então, para muitas dessas igrejas, a Santa Ceia também é assim. É como se fosse uma representação para lembrar da última ceia com os discípulos e para lembrar da morte de Jesus Cristo. Mas isso não corresponde à importância que o próprio Jesus Cristo dá ao sacramento da ceia. Ele aparece 3 vezes nos evangelhos, aparece uma vez lá na carta de Paulo aos Coríntios, de tão importante que é este sacramento, né? Então, nós precisamos compreender que ali está presente verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Porque Deus, ele tem todo o poder, ele é onipotente e ele pode fazer coisas, mesmo que sejam difíceis para a nossa mente, para a nossa razão, ele tem poder para isso, né? E então nós compreendemos assim que o pão e vinho, eles não se transformam no corpo e sangue de Cristo, eles continuam sendo pão e vinho. Então aqueles elementos visíveis ali, eles não se transformam, continua sendo exatamente o que eles eram antes. E nós comemos e bebemos esse pão e esse vinho. Mas eles também não são apenas representações do corpo e do sangue de Cristo. Esta palavrinha representar significa simbolizar algo que está ausente. Então, se eu sou convocado para uma reunião e eu não posso estar nessa reunião, eu mando alguém para me representar. Então, esta pessoa está ali em meu nome, mas eu não estou. Isto é o que significa representar. Então, algumas igrejas ensinam assim que o pão e o vinho, eles representam o corpo e sangue. Então, se eles representam, isso quer dizer que Jesus Cristo não está ali de verdade. É apenas uma encenação e aqueles objetos estão ali representando. Mas não é isso o que o próprio Jesus Cristo disse. Ele disse que ele está verdadeiramente presente ali, né? Embora os próprios elementos não se transformem, mas quando nós recebemos estes elementos, o pão e o vinho, nós recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo. Isto é o que nós chamamos de uso sacramental destes elementos. O pão e o vinho, eles estão unidos ao corpo e sangue de Cristo, assim como em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, estavam unidas em uma única pessoa, a natureza divina e a natureza humana. Eles não estavam misturados. Deus e ser humano não estavam misturados. Não é que Jesus Cristo era 50% homem e 50% Deus. Não, ele era totalmente homem, mas também totalmente Deus. Só que a natureza divina de Cristo não poderia ser vista ali. E na Santa Ceia acontece algo parecido. O corpo e o sangue, o pão e o vinho estão ali presentes, visíveis e continuam sendo totalmente pão, totalmente vinho. Eles não se misturam com uma outra substância e também não se transformam. Mas o corpo e o sangue de Cristo durante o sacramento estão ali presentes e unidos a estes elementos quando nós os recebemos. Tudo isso acontece quando nós celebramos este sacramento de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as instruções da Bíblia Sagrada do próprio Jesus Cristo. Se nós fazemos um uso errado, então nós não temos ali essa promessa, né? Se nós alteramos alguma coisa, então nós inventamos um ritual por nossa própria conta e aquilo já não é mais a ceia do Senhor. De certa forma, era o que acontecia lá na comunidade de Corinto, que eles já não celebravam mais em conjunto e preferiam cada um tomar no seu momento, né? E aí, atenção que existe uma coisa muito importante. Muitas pessoas nos perguntaram assim, por que durante a pandemia a nossa igreja não fez Santa Ceia online, né? A gente poderia fazer lá, gravar um vídeo e cada um em casa com o seu pão, com o seu vinho tomava, né? Mas nós não podemos mexer na forma como o próprio Jesus Cristo instituiu. Então, Jesus Cristo, quando ele instituiu esse sacramento, ele tomou o pão, deu graças, ou seja, houve oração de ação de graças, ele partiu e distribuiu entre os discípulos e disse, este é o meu corpo. Depois o cálice da mesma forma,
ele o deu aos seus discípulos. Então, houve uma distribuição desses elementos em comunidade. Se a gente toma em casa, cada um por si mesmo, então não é uma distribuição. Cada um está tomando a sua própria ceia. Já não é mais a ceia do Senhor. Então é um ritual que nós mesmos inventamos. Então ele já não é mais o ritual instituído pelo próprio Cristo. E essa é uma questão muito séria. É por este motivo que a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana orienta que esse sacramento não seja feito online. Uma coisa diferente é fazer o sacramento na casa. É claro que nada impede de receber o sacramento da ceia em casa ou num hospital, onde ali estiver pessoas reunidas, provavelmente com a presença de um pastor ou uma outra pessoa que esteja preparada para isso. Estas pessoas reunidas num pequeno grupo vão partilhar o sacramento. Mas assim, através de uma tela de celular, de uma tela de TV, isto não é possível. Isto não é o que Jesus Cristo instituiu, né? Mas o que nós recebemos com este sacramento da ceia? Ele nos oferece muita coisa, né? Todas as pessoas que comem e bebem dos elementos na ceia do Senhor, elas recebem verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E aqui eu quero frisar muito bem isto. Todas as pessoas, independente da sua fé, independente do que elas creem, independente delas respeitarem o sacramento ou não, quando elas recebem esses elementos, elas estão recebendo verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, um pouco antes do texto que nós lemos, ele diz o seguinte: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então é por causa da seriedade disso que o apóstolo Paulo está alertando aquelas pessoas que faziam um mau uso deste sacramento. Mas é claro que nem todas as pessoas que comem e bebem ali, elas vão receber o que de bom é oferecido no sacramento. Assim como o batismo também. No batismo nos é dado salvação, vida eterna, perdão de pecados, mas para que eu receba tudo isso, é necessário que eu creia. Se eu não creio nas promessas de Deus, então nada daquilo vai aproveitar para mim. É o que acontece também com a ceia do Senhor. Então, este comer e beber traz a todos os que o recebem dignamente perdão de pecados e, consequentemente, salvação, vida eterna, restauração da comunhão com Cristo, com Deus e uns com os outros na comunidade cristã também, e nos traz uma união íntima, profunda com Jesus Cristo. Mas, como eu coloquei, todos os que o recebem dignamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque o apóstolo Paulo também ele fala que existe a possibilidade que algumas pessoas estão recebendo esse sacramento de uma forma não digna, né? Então, aqui vem a advertência desse texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que o apóstolo Paulo coloca aqui, todas as pessoas que comem e bebem deste sacramento, elas estão recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Para aqueles que recebem de maneira digna, com fé, discernindo que ali está o corpo e o sangue de Cristo, discernindo que nós fazemos parte de algo maior, que é a igreja, o corpo de Cristo, então essas pessoas recebem bênção, recebem perdão para os seus pecados, recebem fortalecimento na fé, recebem comunhão com Jesus Cristo. Mas aquelas pessoas que recebem o corpo e o sangue de Cristo de maneira indigna, sem discernir aquilo, como se estivessem comendo um pedaço de pão qualquer, ou um suco qualquer, e aquelas pessoas que não têm respeito pela comunhão entre os irmãos na igreja, como era o caso lá em Corinto, que os mais ricos não esperavam os mais pobres e se embriagavam ali naquele momento. Então essas pessoas, elas comem e bebem o corpo e sangue de Cristo, mas para juízo. Elas bebem a sua própria condenação. Então elas bebem
comem e bebem a condenação pelos seus próprios pecados. Não é que essas pessoas nunca mais vão poder ser perdoadas, né? Se elas se arrependem e voltam à Santa Ceia de maneira digna, então elas terão esses pecados perdoados. Mas se elas participam da ceia do Senhor sem arrependimento, sem discernimento, então elas estão fazendo de maneira errada. Então aqui fica o alerta para nós, né? Que sim, a mesa do Senhor, a Santa Ceia, ela é aberta a todos os que quiserem participar, mas todos precisam ser alertados que se a gente não crê naquilo que acontece naquele momento, se a gente não tem respeito, não tem consideração, então nós estamos nos sujeitando à condenação, né? Então a gente quer falar um pouquinho mais sobre o que significa este comer e beber indignamente. Aqui não estamos fazendo uma distinção entre pessoas dignas ou indignas, e sim sobre maneiras dignas ou indignas de participar do sacramento. Isso é muito importante, pessoal, porque nós não estamos fazendo uma diferenciação entre pessoas. Ah, fulano de tal não é digno. Aquele ali é digno, esse sim. Mas é a maneira como a pessoa participa. E esta maneira deve ser avaliada por cada pessoa. Não é o pastor necessariamente que vai avaliar a pessoa para dizer se ela está recebendo de maneira digna ou não. Mas é cada pessoa que deve avaliar como está a sua situação, com qual intenção ela está indo ali participar. Comer e beber indignamente, de maneira indigna, nada mais é do que participar desse sacramento sem consideração para a comunhão da igreja, ou seja, eu quero apenas para o meu proveito próprio e não me importo com os irmãos, com a igreja, sem discernir o corpo, ou seja, é um pão, é um suco, é um vinho qualquer, e comer e beber como se faz como qualquer alimento, eu já falei, sem crer nos benefícios desse sacramento. Então eu já ouvi, inclusive, pastores, missionários, que ao celebrar o sacramento, eles disseram o seguinte, eles entregaram ali o pão e o suco e disseram, olha, mas vocês não vão ser perdoados por causa disso aqui. Para você ser perdoado, você tem que entregar a sua vida a Jesus, etc, etc, etc. Ou seja, toda a nossa salvação é colocada dependente da ação humana. Aí essas pessoas elas não estão crendo no que Jesus Cristo fez. Então nós precisamos chegar ao sacramento crendo que ali nós vamos receber a nossa salvação e o nosso perdão de pecados. Não é que nós não temos a salvação se não participarmos do sacramento. Não é impossível, não é errado dizer que uma pessoa pode ser salva sem participar da ceia do Senhor. Mas, quando nós recebemos, nós estamos nos certificando, Deus está nos certificando. É assim como Deus diz que ama a todas as pessoas, que perdoa a todos os que creem, mas quando eu participo deste sacramento, então Deus está dizendo em particular para mim, eu te perdoo, eu te dou o meu perdão quando você come, quando você bebe deste sacramento. Então, participar por mera tradição. Ah, é assim que se faz na minha família, né? Confirmação, tá na hora, né? Ou por conveniência, vai ter gente tirando foto, né? Então é um evento social, sem fé, sem arrependimento. Tudo isso é o comer e beber de maneira indigna. Então eu diria para pessoas que não têm essa clareza, que não entendem o significado do sacramento, você quer participar desse sacramento? Primeiramente vamos conversar, vamos aprender sobre a vida de fé, vamos aprender sobre Jesus Cristo, sobre o que tudo isso significa, e aí sim, então você vai ser recebido com muita alegria no sacramento. Mas não participe se você não crê, se você não confia nas promessas que Jesus Cristo faz no sacramento. Quero dar uma olhada num comentário aqui, um comentário que foi deixado aqui, a Clarice. Mas então, por que a igreja permite a ceia para crianças? Não é inadequado? De fato, esta é uma dúvida que muitos têm, né? Porque as crianças têm fé, né? É possível que a criança tenha fé. E isso a gente já vê em crianças muito pequenas, né? Mas ela não tem provavelmente o discernimento para avaliar a si mesma, né? Então, não é obrigatório que a criança seja confirmada para que ela possa, já o adolescente, né, que passe pela confirmação para receber o sacramento. Mas se ela recebe o sacramento antes da confirmação,
Então, os pais ou responsáveis por essa criança é que são responsáveis por instruir ela. Mesmo sendo criança, ela precisa ter, no mínimo, um discernimento de que ali ela recebe uma coisa boa da parte de Deus. Ainda ela não vai saber explicar com palavras complicadas, né? Mas ela precisa saber que ali é Jesus Cristo que está se entregando por ela e precisa saber que aquilo ali não é um pãozinho, um suquinho comum, né? Então, aqueles pais que levam a criança para receber o sacramento, toma esse suquinho, toma esse lanchinho, eles estão faltando com a sua responsabilidade, porque se a criança vai participar, então a decisão é dos pais ou dos responsáveis, mas precisa haver essa instrução, não simplesmente tomar porque é bonitinho, precisa haver essa instrução. Então é dessa maneira que a nossa igreja orienta. A criança pode sim participar, mas cabe aos pais e responsáveis avaliar quando que é o momento, quando que essa criança vai poder participar, e cabe a eles instruir, porque no ensino confirmatório eles vão aprender o que significa o sacramento. Se eles não passaram ainda pelo ensino confirmatório, talvez já aprenderam alguma coisa no culto infantil, mas eles precisam aprender em casa com os seus pais, né? Então, tem muitas pessoas que têm dúvidas no sentido assim, será que eu posso, será que eu não posso participar? Então, eu já ouvi muitos questionamentos assim, pastor, eu sou divorciado, eu posso participar da Santa Ceia? Ou, pastor, eu estou com meu nome no SPC, eu posso participar da ceia? E assim por diante. Ou algumas pessoas, isso é muito comum, eu tenho dúvidas, a minha fé está fraca, será que eu posso participar? Então, a única coisa que pode fazer com que nós não participemos do sacramento é a falta desse discernimento, de que ali estamos recebendo algo diferente da parte de Cristo, né? Uma fé fraca e vacilante não é motivo para nos afastar do sacramento. Então, se você tem dúvidas às vezes, quem não tem dúvidas, né, na caminhada de fé? Quem não vacila às vezes na fé? Os discípulos vacilaram na fé. Naquela noite que Jesus Cristo instituiu a ceia, os seus discípulos tomaram ali. E Judas traiu Cristo, Pedro negou a Cristo, outros sumiram, fugiram, foram para longe. Então todos eles tinham uma fé que era fraca, que era vacilante. Mas eles tinham a intenção, ao menos, de receber aquilo que Cristo estava dando a eles. Então uma fé fraca não é motivo para a gente dizer que agora eu não posso participar do sacramento. Muito pelo contrário, porque esse sacramento também é dado para o fortalecimento da fé. Ou também sentir-se indigno por causa dos seus pecados. Eu já fiz tanta coisa errada na vida, eu já fiz tanta coisa má na minha vida, então eu não sou digno de participar do sacramento. Mas nesse sentido a gente poderia dizer que ninguém é digno. Nenhum de nós seria digno se a gente fosse olhar para quem nós somos, para os nossos próprios pecados, né? Mas o sacramento ele nos serve justamente para nos garantir o perdão dos nossos pecados, de tudo que houve de errado em nossa vida e nos proporcionar esta mudança de vida. Então, o que me impede de participar desse sacramento? Eu não deveria participar do sacramento se eu ainda não sou batizado. Então, se eu não sou batizado, eu devo procurar o meu pastor ou a pessoa responsável na minha comunidade para receber essa instrução e então receber o batismo, porque no batismo a gente tem a iniciação da nossa vida cristã. E então, após o batismo, eu posso receber a ceia do Senhor. Ou também, se eu não sei ou não creio naquilo que o sacramento dá. Então, é por esse motivo que justo nessa semana que nós vamos ter Santa Ceia nos cultos, eu resolvi também trazer esse tema para o nosso estudo, para relembrar aquilo que nós aprendemos uma vez. Se eu não sei, não entendo ou não creio naquilo que o sacramento dá, então eu não deveria realmente participar. Não significa que todos nós temos que ser teólogos e saber todos esses nomes, essas explicações complexas na nossa cabeça, mas nós precisamos crer que ali Jesus Cristo nos dá algo de bom. Ele nos dá a si mesmo seu corpo e sangue para perdão, para renovar a aliança que ele faz conosco. Ou também, quando a pessoa, examinando-se a si mesma, chega à conclusão de que não está disposta a abandonar seus pecados, não aceita o perdão de Deus,
ou não se dispõe a perdoar quem lhe ofendeu. Então é aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou errado mesmo, quero continuar errado, quero continuar pecando, não quero pedir perdão para Deus, não quero perdoar alguém que me pediu perdão, ou seja, eu não estou nem aí para isso, só quero receber o sacramento. Então essa pessoa, ela não deveria receber o sacramento. Mas como o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Então cada pessoa tem que ter a sua consciência, ela tem que fazer este autoexame. Quero ler aqui um comentário da pastora Sabina. Ela diz o seguinte: certamente elas precisam de instrução também. Por isso, como o pastor falou, é importante os pais responsáveis darem esta instrução. E Jesus sempre chama as crianças a estarem com ele e são bem-vindas. Então ela está falando aqui novamente da Santa Ceia com as crianças, que é de fato uma grande dúvida. Eu participei de um culto uma vez numa comunidade, e há pouco tempo naquela comunidade que começou essa prática das crianças participarem da Santa Ceia. Então alguns membros mais antigos ficaram escandalizados, ficaram horrorizados com aquilo, né? Porque eles não entendiam, né? Então, nós não podemos banalizar a Santa Ceia de maneira que a gente diga assim: ah, vem todo mundo e come, bebe, não precisa entender, não precisa fazer nada, né? Mas também não podemos colocar muitos impedimentos para as pessoas, né? Então, se a criança ela tem o entendimento suficiente da fé, se ela está sendo educada na fé pelos seus pais, pela igreja, então ela poderia participar. Mas, como nós dizemos, existe a responsabilidade dos pais e da comunidade de instruir esta criança na fé. A Santa Ceia ela é o momento mais íntimo de comunhão entre o cristão e o próprio Jesus Cristo. Quem tem ainda alguma dúvida, algum comentário, pode colocar ali, né? Mas para nós concluirmos, este é o momento de comunhão mais íntimo e mais precioso que o próprio Jesus Cristo ordenou. Não é o único meio de salvação. O mais importante de tudo é que nós creiamos, né? Certa vez, Lutero colocou no seu catecismo: como eu devo me preparar para receber esse sacramento? Então, algumas pessoas ensinavam assim: você tem que fazer jejum, você tem que fazer penitência, fazer isso, aquilo. Lutero colocou da seguinte maneira: se você quer fazer um jejum, quer fazer uma penitência, ok, beleza, faça. Mas nada disso é obrigatório. O mais importante é que você venha participar dele com fé. Mesmo que seja uma fé fraca, mesmo que seja uma fé vacilante, como todos nós somos fracos e vacilantes, né? Então, desta maneira, o sacramento ele nos fortalece para a fé, né? Ele é uma refeição que nós compartilhamos com o Cristo presente. Assim como Jesus Cristo esteve presente com os seus discípulos ali, corporalmente naquela última ceia, ele está presente também quando nós, em comunidade, recebemos este sacramento. Nós não o vemos, não o percebemos, mas ele está presente ali. Ele mesmo o garantiu que estaria presente. E por meio da fé, ele nos assegura o perdão de pecados, salvação e vida eterna. Mas como tudo na nossa caminhada cristã, sem fé, a gente não aproveita. Sem haver fé, sem haver compromisso com Cristo, o batismo não nos salva, a Santa Ceia não nos salva, o culto não nos salva. Nada disso, como diz na carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o mais importante é se apegar nisso com fé. Você está com a sua consciência atribulada, você se sente culpado por alguma coisa, você se sente indigno, então venha para o sacramento e receba ele com fé. E ali Deus vai te fortalecer, vai te orientar, vai te dar perdão e vai te auxiliar, vai estar ao seu lado nesta caminhada. Todos aqueles que são cristãos deveriam buscar este sacramento com frequência, deveriam participar dele com reverência e com discernimento. Assim, então, aqui eu concluo o que eu tinha para falar sobre a ceia do Senhor. Quero dar uma boa noite também para quem entrou, a Claudete, lá de Brusque, a Neide também de Brusque. Boa noite, Neide. Boa noite, Claudete. Muito obrigado a vocês que acompanharam. E, a partir de agora, vocês podem mandar pedidos de oração para nós intercedermos. E a gente vai ouvir mais um hino que fala também sobre a Santa Ceia, sobre este momento de comunhão. E eu coloco este hino, enquanto isso, vai mandando os seus pedidos de oração.
aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. No perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Então este é mais um hino que fala da ceia do Senhor, embora vocês viram ali que este cântico foi tirado de um canal do YouTube da Igreja Batista, né? Mas é do grupo Vencedores por Cristo, que muitas músicas deste grupo eles são da Igreja Batista, mas a gente também canta na nossa Igreja Luterana. Eu estou ainda anotando aqui os pedidos de oração, vários pedidos que o pessoal mandou, mas eu quero deixar um versículo para finalizar a nossa reflexão, onde Jesus Cristo ele diz o seguinte, João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Na ceia nós lembramos então que Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós. Por isso ela é tão importante para todos nós como cristãos. Então, desta maneira que nós nos preparamos para receber este sacramento nos próximos cultos, sábado às 18 horas na comunidade do Gaspar Alto e domingo às 9 aqui em Gaspar. Se você, de repente, faz parte de algum grupo de risco, não se sente à vontade para vir no culto presencial, mas desejaria receber este sacramento, então eu quero dizer que você pode nos mandar uma mensagem e a gente consegue, de repente, fazer em algum lugar aberto, talvez no quintal da sua casa, numa varanda que você tem aí, nós podemos celebrar na sua casa. Então mande uma mensagem para um dos pastores se você quer receber este sacramento, embora não possa participar do culto presencial. Eu ainda não consegui anotar aqui todos os pedidos, né? Estou anotando aqui da Karen, da Lia,
A Lia pede oração pelo Sr. Herbert, pela saúde dele. A Helena pede oração por todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, para que possam explicar com clareza aos ouvintes. A Gisela agradece pelo estudo bíblico e a Claudete também pede pelos pastores, né? Então, os demais pedidos eu já tinha anotado aqui. Convido você a se colocar em oração comigo neste momento, aí onde você está. Querido e bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, porque Jesus Cristo deu a sua vida, o seu corpo e o seu sangue por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, porque por meio da tua palavra, por meio da oração, por meio da fé, nós temos essa comunhão com Jesus Cristo, nós nos alimentamos, nos nutrimos dele. Te agradecemos também porque tu, teu Filho Jesus Cristo, instituiu este sacramento para que nós pudéssemos também com a nossa boca receber essa bênção, essa dádiva da salvação para nos assegurar do perdão dos nossos pecados. Assim, Senhor querido, Senhor amado, nós queremos aqui em comunhão, como corpo de Cristo, embora afastados fisicamente, nós queremos interceder pelas pessoas que sofrem por motivos de saúde, intercedemos pelo Marcos Cícero, intercedemos pela filha da Neide Sebold, também pela mãe que está com Covid, a mãe da Neide, a dona Olívia. Intercedemos também por um amigo da Claudete que está com câncer e muitas pessoas com câncer, também intercedemos por todas elas. Também da mesma maneira a Edith, prima da Gisela. Intercedemos pela saúde do Sr. Herbert, pela irmã da Karen, pelos pastores, todas as pessoas que trazem a tua palavra às pessoas e pela tua comunidade, Senhor. Que nós possamos ser uma comunidade transformada pela tua palavra. Que nós possamos ouvir a exortação que a palavra de Deus nos traz e que nós não sejamos como aquela igreja em Corinto, onde cada um tomava da ceia para o seu próprio proveito, sem consideração, sem amor com o próximo, mas que por meio da ceia também nós possamos ser uma comunidade unida, unidos na fé, unidos no amor em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos, por todas as tuas dádivas e tudo mais que nós temos a agradecer e a pedir. Nós oramos juntos na oração que Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Uma abençoada noite, um bom descanso e muito obrigado que vocês acompanharam aqui. Muito obrigado pela amizade, pela companhia, ainda que virtual, de todos e todas vocês. Muito boa noite e fiquem na paz de Deus.